Olá, fãs da tecnologia! No vídeo de hoje vamos passear pela história do Homem-Aranha. O super-herói mais querido da Marvel tem uma longa trajetória. São 60 anos de HQs, filmes, desenhos e jogos. Vamos relembrar tudo agora. Vem com a gente! A jornada de Peter Parker começou na edição Amazing Fantasy número 15, publicada em 1962, que trazia uma compilação de histórias curtas da Marvel. A aventura contava a origem clássica do personagem e a morte do Tio Ben. Foi um sucesso e muitos leitores mandaram cartas pedindo pelo retorno do personagem. Foi daí que ele ganhou a sua revista solo. A maioria dos personagens associados à mitologia do herói aracnídeo apareceram na década de 60, entre aqui os amores e amigos, tipo Gwen Stacy, Mary Jane Watson e Harry Osborn. Também entraram os vilões como Duende Verde, Dr. Octopus e o Lagarto. Nessa época, quem escrevia a maioria dos roteiros era Stan Lee. Já os desenhos vinham primeiro das mãos de Steve Ditko, que criou o Homem-Aranha com Stan Lee. Depois quem assumiu as ilustrações foi o Joe Romita. Há muito debate entre os fãs sobre quem foi o melhor ilustrador, mas não temos dúvidas que os dois tiveram um grande impacto cultural. Na década de 70, as revistas do Homem-Aranha viraram a principal expoente HQs contra a censura do Comic Code of Authority. Este era um selo feito por órgãos privados que tentava controlar o conteúdo das histórias em quadrinhos. A missão era evitar que as histórias tivessem passagens consideradas imorais. Foi também na década de 70 que o Homem-Aranha trouxe uma novidade para o mundo das HQs, a primeira morte de um interesse amoroso. Isso aconteceu nas edições Amazing Spider-Man 121 e 122, publicadas em 1973, no arco A Morte de Gwen Stacy. Nessa história, o Duende Verde descobre a identidade secreta do herói, decide raptar sua namorada e ela acaba morrendo nesse fogo cruzado. Na década de 80, Peter ganha o uniforme negro simbionte durante o crossover Guerras Secretas e depois enfrenta o vilão Venom. É também nessa época que Peter e Mary Jane se casam e viram um dos casais mais conhecidos das HQs. Já nos anos 90, o Homem-Aranha foi um dos personagens que mais sofreu com as loucuras editoriais da época. Foi quando rolou a saga dos clones e a morte da Tia May. Dos anos 2000 pra cá, as HQs tiveram bons momentos e também algumas polêmicas. Para os cabeças da Marvel, as histórias do Homem-Aranha estavam chatas por conta do casamento do Peter com a MJ. Foi por isso que eles criaram uma história mirabolante para acabar com o casal. Depois de revelar a identidade secreta na saga Guerra Civil e quase perder Tia May por isso, o Peter fez um pacto com o demônio Mephisto que apagara seu casamento da existência. Tentativas de mudar completamente o herói também não faltaram nessa época. Peter chegou a ser milionário e concorrente do Tony Stark. Teve seu corpo dominado por Dr. Octopus, virou uma versão mais sombria do Homem-Aranha e por aí vai. O icônico personagem ganhou diversas variantes ao longo das décadas, como o Porco-Aranha e o Aranha Rex, uma verdadeira loucura no Aranhaverso. Falando nisso, foi no cinema que vimos diferentes versões do herói conquistando legiões de fãs. Então vamos conversar um pouco sobre cinema. Uma parcela considerável dos fãs do Cabeça de Teia conheceu o herói nas salas de cinema. Até a publicação deste vídeo, as aventuras do Peter Parker renderam 9 filmes lançados entre 2002 e 2021. Alguns foram bem recebidos pelo público e fizeram história, mas outros passaram batido. Levar a história da origem do Homem-Aranha para o cinema, pela primeira vez ficou a cargo do diretor Sam Raimi, no começo dos anos 2000. Ele escalou Tobey Maguire para ser o Peter Parker e o Aranha, Kirsten Dunst para viver Mary Jane e James Franco para ser o melhor amigo Harry Osborn. Para os vilões mais marcantes, Raimi chamou William Dafoe para ser o Duende Verde, Alfred Molina como Dr. Octopus e Topher Grace para interpretar o Eddie Brock e Venom. Seu projeto fez história e foi uma aula de como dirigir um filme de origem, uma sequência de super-herói, e não como concluir uma trilogia. Um quarto filme chegou a ser planejado, mas a ideia não foi levada para as telonas. Em 2012 foi a vez de Mark Webb repaginar a história de origem do Homem-Aranha. Ele apostou em Andrew Garfield, que passou meio batido na época, e a franquia não rendeu outra trilogia, apesar dos esforços do diretor em preparar o terreno para uma conclusão épica do seu projeto. Apesar disso, os filmes de Webb mostraram o casal mais fofo dos filmes de Homem-Aranha. É que o diretor tinha experiência com romance e o Andrew Garfield tinha uma química absurda com a Emma Stone, que interpretou Gwen Stacy. Por isso sua morte foi tão impactante. Já em 2017, foi a vez do Homem-Aranha ter a sua primeira aventura solo no MCU. Quem contou esse pedaço mais complicado da história do Teioso, dessa vez com Tom Holland no papel, foi o diretor John Watts.
Ele sim pôde dar uma conclusão épica à jornada do seu Peter Parker. Em 2021, Watts fez o inimaginável, juntou os 3 Parkers do cinema no mesmo filme. Foi assim que ele deu algum senso de conclusão ao Parker do Andrew Garfield e um quê de epílogo ao do Tobey Maguire. Novos filmes com Tom Holland já estão confirmados para o futuro, mas o legado do Homem-Aranha não segue apenas com as variantes de Peter Parker. O personagem Miles Morales fez um sucesso estrondoso com o filme animado Homem-Aranha no Aranhaverso, onde o vemos em ação com diversas variantes do herói. O longa foi indicado ao Oscar de melhor filme de animação em 2019 e 2 sequências chegarão nos próximos anos. O que seria de um super-herói sem o seu panteão de vilões? Afinal, esses personagens são cruciais para o amadurecimento dos mocinhos. Homem-Aranha é um dos poucos super-heróis cujos vilões ganharam filmes solos no estilo anti-herói. Até a publicação deste vídeo, a Sony lançou 3 filmes, 2 sobre o simbionte Venom e 1 sobre o vampiro Morbius. Venom já tinha aparecido em Homem-Aranha 3, mas seu primeiro filme solo chegou aos cinemas em outubro de 2018, dirigido por Ruben Fleischer. O filme coloca Tom Hardy na pele do jornalista decadente Eddie Brock. Nessa história, o vilão pro vilão é o empresário Carlton Drake, interpretado por Riz Ahmed. Ele se funde com outro simbionte alienígena chamado Riot, que enfrenta Venom numa luta bem cinzenta. 3 anos depois, veio a sequência Venom Tempo de Carnificina, desta vez dirigido por Andy Serkis. O filme trouxe uma nova página no relacionamento entre Brock e o simbionte, que se tornaram mais próximos. Como o título já entrega, o vilão do filme é o Carnificina. Ele surge quando um pedaço do Venom toma conta do serial killer Cletus Cassidy, interpretado por Woody Harrelson. Apesar de não ter sido bem recebido pela crítica, ele teve um desempenho próximo ao do primeiro filme. No ano seguinte, a Sony lançou Morbius. O diretor Daniel Espinosa tinha experiência em contar histórias de ficção e terror. Já o elenco trazia figuras talentosas e premiadas, por exemplo, Jared Leto, Matt Smith, ou seja, tinha tudo para dar bom, mas deu ruim. De todos os filmes citados até o momento, esse foi o menos bem sucedido nos cinemas. Mas o seu impacto na internet foi bem grande justamente por isso. O público não perdoou e logo milhares de memes circularam na rede ironizando o roteiro fraco de Morbius. A Sony vai continuar suas apostas. Já temos a confirmação de um 3º filme do Venom e filmes focados nos vilões Kraven, Madame Web e El Muerto, além de outros projetos em desenvolvimento. Será que o Sonyverso ainda vai agradar ao público? A história dos desenhos do Teioso é bem mais antiga que a dos filmes. Ela começa em 1967, 35 anos antes do herói debutar nas salas de cinema. Embora o material que serviu de fonte seja o mesmo, cada um dos 10 desenhos teve o seu estilo, e pelo menos um deve ter marcado a sua infância. Vamos relembrar os principais. Você pode não ter assistido o primeiro desenho do Homem-Aranha, que foi ao ar em 1967, mas deve conhecer pelo menos uma cena dele e a música de abertura. É impossível falar desse desenho sem falar daquela cena em que um aranha aponta para o outro, que rendeu um dos maiores memes da internet. Nos anos 80, tivemos um desenho animado que ficou conhecido como Spider-Man 5000, e também Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que mostrou o personagem trabalhando em equipe na TV pela primeira vez. Já no desenho que foi ao ar de 1994 a 1997, o humor galhofa das décadas anteriores sai de cena para abrir espaço para o drama das relações entre os personagens. Esse é o desenho clássico do Homem-Aranha, considerado um dos mais populares do super-herói. O desenho tem uma abordagem mais madura, mostrando as aventuras do Aranha e as dificuldades do jovem adulto Peter Parker. Em 2003, aparece o Homem-Aranha Nova Série Animada, um desenho peculiar. A ideia original era adaptar as histórias do Homem-Aranha Ultimate das HQs, mas o sucesso dos filmes do Sam Raimi trouxe mudanças para o projeto, que ficou esquisito. Para ajudar, apostaram na animação 3D, que também não ficou muito legal. Mas um fato curioso, quem dublou o Peter na versão original foi Neil Patrick Harris, o Barney de How I Met Your Mother. A produção do espetacular Homem-Aranha, lançado em 2008, fez a lição de casa com o desenho de 94 e reproduziu seus acertos, só que desta vez abordando a adolescência do Peter Parker. O traço fluido trouxe sequências de ação espetaculares, e o cuidado da direção e roteiristas trouxe histórias boas e bem contadas. Merecidamente, esse é um dos desenhos mais queridos do Teioso até hoje. Lembra da intenção, lá em 2003, em adaptar as aventuras do selo Ultimate para TV? Levou quase 10 anos, mas ela saiu do papel e foi para o canal Disney XD com Ultimate Spider-Man em 2012.
Surfando na onda crescente do MCU e da compra da Marvel pela Disney, o projeto rendeu um desenho divertido, só que conta com uma pegada mais infantilizada, com muito humor e pouco desenvolvimento de personagens. No desenho do Homem-Aranha, lançado em 2017, as principais influências foram os filmes estrelados por Tom Holland e a animação focada no Aranhaverso. A graça deste desenho é que ele vai além das questões relacionadas à vida dupla do Peter Parker adolescente, trazendo outras pessoas aranha para a história. E tem mais um desenho do Teioso no forno, Spider-Man Freshman Year, que ainda não tem o nome oficial em português, em tradução livre seria Homem-Aranha ao Primeiro Ano, e deve estrear em 2024. O Homem-Aranha estreou nos videogames 10 anos depois do lançamento do primeiro console do mundo, o Magnavox Odyssey. Por ser uma figura muito popular, não é difícil apontar alguns clássicos que marcaram época e que provavelmente jogadores de diferentes idades já devem ter cruzado. O primeiro jogo do Homem-Aranha é um homônimo lançado para o lendário Atari 2600 em 1982. Nele, o jogador precisava controlar o herói para escalar um prédio e desarmar a bomba do Duende Verde. O jogo também foi um marco por ser a estreia de um personagem da Marvel no mundo dos videogames. Como o longo nome já explica, em The Amazing Spider-Man and Captain America in Doom's Revenge, o Homem-Aranha se une ao Capitão América para deter o Dr. Destino, lançado em 1989 para Commodore 64. Esse é o primeiro jogo side-scrolling, isso é, de rolagem lateral com elementos de luta do herói. Já o Amazing Spider-Man vs The Kingpin serviu de porta de entrada para o Homem-Aranha nos consoles da Sega. Além disso, foi graças a este jogo que o Mega Drive ficou tão popular no começo dos anos 90. A trama segue o herói em sua tentativa de interromper os planos do Rei do Crime. O The Amazing Spider-Man 2, lançado em 1992 para o Game Boy, foi a primeira sequência do jogo do Homem-Aranha. A principal mudança foi a adição de puzzles para acompanhar a ação do jogo, mas apesar dessa novidade, o título não repercutiu tão bem quanto ao seu antecessor. Em 1994, Spider-Man and Venom Maximum Carnage chega para o Mega Drive e Super Nintendo. Este é um dos jogos mais queridos pelos fãs de longa data. O game reúne Homem-Aranha e Venom numa narrativa para deter o Carnificina. Tanto o herói quanto o anti-herói são jogáveis, por isso a dinâmica ficou tão popular na época. O jogo do Homem-Aranha, lançado em 2000 para PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast e Game Boy Color, é muito relevante por alguns motivos. Para começar, este é o primeiro jogo do Homem-Aranha em 3D. Segundo, ele ficou muito popular especialmente pela versão de Play 1. Por fim, ele foi desenvolvido pela antiga Neversoft, um estúdio de prestígio. Foi uma baita receita para o sucesso. No ano seguinte, a Neversoft lançou Spider-Man 2 Enter Electro para a PlayStation 1. Este é um título que evolui em muitas coisas, desde a caracterização dos personagens até novos cenários. Aqui, era possível jogar nas ruas nova-iorquinas, por exemplo. Para a época, era uma mudança muito significativa. Em 2002, começaram os jogos lançados em paralelo com os filmes do Tobey Maguire. Spider-Man The Movie é um clássico que muita gente jogou nos consoles da época, como o PlayStation 2, Xbox e o GameCube. 2 anos depois, Spider-Man 2 apresenta uma novidade. Pela primeira vez, você pode jogar com o Homem-Aranha em um mundo aberto. Nesse jogo, a cidade inteira de Nova York pode ser explorada na busca pelas missões. Por isso, ele é considerado um dos melhores jogos da saga. Já o Ultimate Spider-Man, lançado em 2005, junta os diferenciais do Spider-Man 2 e do Maximum Carnage. É que este jogo também é mundo aberto e permite que você jogue tanto com Homem-Aranha quanto com Venom. O jogo é uma versão em gráficos cartunescos da série Ultimate dos quadrinhos. O Spider-Man 3 é o último título da trilogia inspirada nos filmes. A principal novidade do jogo, lançado em 2007, é a possibilidade de vestir o uniforme preto, que deixa o Aranha mais forte. Venom retorna para cravar um fim na trama, mas a história também traz outros vilões famosos, como por exemplo o Lagarto e o Escorpião. O Web of Shadows, lançado no ano seguinte, é conhecido pelo salto de qualidade dos gráficos. Aqui, o Peter Parker precisa acabar com uma invasão de simbiontes em Nova York. A história ainda introduz outros personagens como Abutre e Luke Cage. Shattered Dimensions foi o primeiro jogo do Homem-Aranha a explorar o multiverso e mostrar versões diferentes do herói. Nele, o jogador controla 4 versões do Teioso que precisam reunir fragmentos antes do vilão Mistério. Em 2012, começou mais uma leva de jogos do Homem-Aranha inspirados no cinema. The Amazing Spider-Man segue a mesma história vivida por Andrew Garfield nas telonas, com o vilão da vez sendo o Lagarto.
Muito elogiadas anteriormente, as mecânicas de mundo aberto voltaram aqui. The Amazing Spider-Man 2 foi uma sequência dos videogames que não sustentou muito bem a sua proposta. Os fãs criticaram na época a existência de muitos bugs, além da reciclagem de muitas ferramentas utilizadas no primeiro game. 4 anos depois de um lançamento para consoles, o amigão da vizinhança retornou, em 2018, com um dos jogos mais prestigiados dos últimos tempos, Marvel's Spider-Man. É um jogo desenvolvido pela Insomniac Games e lançado na época com exclusividade para PlayStation 4. Mesmo com o reboot recente do herói no MCU, a Insomniac escolheu investir numa história original com uma versão também original do herói. Deu super certo. Em 2020 veio Marvel's Spider-Man Miles Morales. O jogo é uma sequência direta considerada pelos fãs como muito grande para uma DLC e muito pequena para um lançamento standalone. Tudo que deu certo no primeiro jogo foi replicado aqui e algumas formas foram até melhorados. A Insomniac lançou o game para PlayStation 4 e PlayStation 5. Chegamos ao último jogo da nossa lista. Esse ainda nem lançou, mas já cria muitas expectativas. Marvel's Spider-Man 2 é uma sequência que considera os 2 últimos títulos lançados pela Insomniac para sua concepção. Tudo que sabemos é que o Venom fará sua estreia na história como vilão. Os fãs esperam um jogo excelente, já que ele está sendo desenvolvido para o PlayStation 5. Aguardemos! Bom, chegamos ao fim do nosso passeio pelas aventuras do Homem-Aranha em todas as mídias. O legado do Stan Lee com a fundação da Marvel está sendo carregado por diversos heróis em várias plataformas diferentes. Mas não dá pra negar, né? O Homem-Aranha sempre foi e sempre continuará sendo um dos maiores ícones da história dos super-heróis. A lista com os detalhes dos HQs, filmes, desenhos e jogos do Teoso está lá no Show Me Tech. O link está na descrição desse vídeo. E este foi o nosso tema de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você ainda tem tempo, assista ao nosso vídeo sobre a história do Mario Kart, que traz um compiladão das curiosidades da franquia. O link também está na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!